Paz do Senhor a todos, eu sou a professora Rosana da classe Crescendo com Cristo e vamos dar início a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. O tema do nosso trimestre é a família cristã, é o tema que a gente está estudando esse trimestre e a lição que nós vamos estudar na data de hoje é a lição de número 9, que diz assim: obrigações em família. E o texto bíblico ele está lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 3, nos versículos 18 ao 21. Eu coloquei aí para vocês estarem refletindo juntamente com um texto que é muito interessante. Sua família pode ser melhor e mais feliz. Para isso, coloque em prática os ensinos da palavra de Deus em seu lar. E a gente vai refletir aí no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Vamos refletir um pouquinho aí nesta base bíblica. E você sabe qual é o seu papel dentro da sua família? Você sabia que você possui obrigações enquanto membro de uma família? Bem, nós vamos ver se você sabe o que precisa fazer para agradar a Deus dentro da sua família. E o mais importante, a gente vai usar o nosso manual de instrução. Sabe qual é o nosso manual de instrução? Isso mesmo, a Bíblia Sagrada. E vamos falar um pouquinho sobre obrigação? Quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça. Obrigação, mas que coisa chata. Mas você sabia que dentro de cada família, cada membro, cada pessoa possui um papel importante? E para vivermos esse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações. Ele tem um plano para tudo o que criou e para a família não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual que é o nosso papel dentro da família e também qual é o papel da família nesse mundo. E nós vamos ver na aula de hoje como exercê-lo para que nós e a nossa família vivamos segundo os planos de Deus. E no tópico 1 da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os filhos, direitos e deveres. Os filhos têm seus direitos e esse direito também é garantido por lei. Mas será que como filhos nós temos apenas direitos? Certamente que não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como crianças. Aí tem um texto bíblico para vocês lá no livro de 1 Coríntios. Os filhos devem permanecer sob a orientação dos pais até se tornarem adultos. As crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais mediante a criação na disciplina e na doutrina do Senhor. Os filhos mais velhos, mesmo depois de casado, devem receber com respeito o conselho de seus pais e honrá-los na velhice mediante cuidados e ajuda financeira conforme a necessidade deles. Os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e também na eternidade. Ainda falando sobre a questão dos direitos e deveres dos filhos, os filhos devem honrar, respeitar e obedecer a seus pais. Os filhos devem ser orgulho para os pais. E os filhos devem acatar a correção e a disciplina de seus pais. E aí tem várias referências bíblicas aí para vocês darem uma olhadinha e estarem meditando um pouquinho na palavra. E eu coloquei para vocês aí umas ilustrações bem interessantes que falam sobre o dever das crianças. Coloquei aí para vocês que as crianças elas também têm direitos e deveres. E também coloquei que todos temos direito, ou seja, independente de sermos crianças ou não, todos nós temos direitos e todos nós também temos deveres.
Vamos falar um pouquinho sobre obediência lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo do 28 ao 32, há uma história bem interessante contada por Jesus. Ela fala sobre 2 irmãos que, ao receberem um pedido de seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um dos irmãos disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido do pai. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era seu dever como filho e, arrependido, ele resolveu fazer a vontade de seu pai. E o filho que falou que obedeceria não realizou a tarefa. E aí, na sua opinião, qual dos 2 filhos verdadeiramente fez a vontade do seu pai? Obediência não é uma coisa simples e fácil. A Bíblia vai nos dizer que para obedecer é preciso ser sábio. Incrível, não? O mundo diz que ser esperto é fazer o que nos vier à cabeça e não se deixar levar pela opinião dos nossos pais. É construir os nossos próprios valores. Mas cuidado! O mundo ele vai ditar e impor valores distorcidos, valores esses que rejeitam os princípios éticos expostos pela Bíblia Sagrada. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da família? Os pais têm uma grande responsabilidade na educação dos seus filhos, diante de Deus e diante da sociedade. O que acontecer de errado nessa tarefa dos pais resultará em danos irreparáveis para o filho, a família, a sociedade e a igreja. O filho deve compreender isso e obedecer a seus pais de forma inteligente. Jamais considere a obediência como um fardo. Obediência aos pais é um mandamento bíblico, inclusive com uma bela promessa no final. E a conclusão da nossa aula de hoje diz assim: viver em família não é uma tarefa fácil, mas sempre que lhe parecer ser algo ruim por conta das diferenças, lembre-se que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Então essa foi a nossa aula de hoje, Obrigações em Famílias. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até a próxima aula. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco